De A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Vamos lá, presidente Lula diz que ministros desconhecem ações do governo. Se os ministros desconhecem as ações do governo, imagine a população, hein, Mário Flávio? Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Muita gente, Renata, avaliou essa fala do presidente Lula como contraditória, né? Porque mais ou menos há um mês, Lula disse, né, em um desses comícios que ele vive fazendo aí Brasil afora, quando tem as inaugurações, que nada que fosse postado no Diário Oficial iria ser sem o aval dele, ou seja, os ministros estariam impedidos aí de editar medidas ou protocolar alguma coisa se Lula não soubesse. E agora Lula veio com essa, que os ministros não conhecem o governo dele. A gente separou até um trecho, né, Vitor, dessa fala aí do presidente Lula para comentar na sequência. É isso, Mário. Exatamente o momento em que ele diz que falta conhecimento dos ministros sobre as ações do governo. Vamos conferir. Porque o governo que não dá informações, às vezes não tem como o militante defender. E eu sei que nós não demos as informações. Eu fiz uma reunião ministerial faz mais ou menos 20 dias. E eu descobri na reunião, Gleice, que o ministério do meu governo não sabe o que nós estamos fazendo. Não sabe. Olha, se o ministério não sabe, o povo muito menos. O que eu quero de vocês é o seguinte: daqui para frente é dedicação. Mais do que vocês já tiveram. Daqui para frente, nenhum ministro vai poder fazer portaria que depois crie confusão para nós, sem que essa portaria passe pela presidência da República através da Casa Civil. Muitas vezes a gente pensa que não é nada, mas alguém faz uma portaria, alguém faz um negócio qualquer, daqui a pouco arrebenta e vem cair na presidência da República. Fazer portaria. Portaria, viu? É. Vocês entenderam o quê? Entendeu? Deu para confundir com duas palavras aí, né? Agora, Mário, não dá a impressão de que é uma maneira também de passar responsabilidade, né? Ou eu sou o chefe maior, se tem algum problema, o problema está com os meus subordinados, não está comigo. Na equipe, né? Eu estou chocado porque a minha equipe não está sabendo. Eu não sei qual é o pior, não é? É a equipe não saber ou ele não saber que a equipe não sabe. Não sabia. Pois é. Na verdade, o governo é muito... Me deu um déjà vu agora. Eu já ouvi esse discurso sobre outra coisa. Na verdade, no passado. Nunca sabe nada, né? É verdade. O Renata e Vitor, a verdade é que o governo precisa encontrar uma justificativa para os 24% de aprovação que teve de Datafolha. Então, acredito eu que o Sidônio, né, que é o novo chefe aí, o nosso querido Sidônio, que é o novo secretário de comunicação, que é o ministro, na verdade, né, tem estado sem ministério, o pessoal busca uma alternativa para dizer, vamos encontrar uma justificativa aí, porque o governo é muito... Sabe aquela reunião que as pessoas se reúnem e geralmente está rodeado de gente lá que gosta do Lula e que apoia o governo dele? Não, presidente, seu governo é bom, tá tudo certo, não tem nada de problema não. O problema é que seus ministros não conhecem o governo. Então, se os ministros não conhecem o governo, não divulgam, como é que vai chegar na população? Então, eu acho que foi mais ou menos isso. Convenceram Lula que o governo dele não tem esses problemas de avaliação por causa dele, e sim por causa dos ministros. E todo mundo sabe que vai acontecer uma reforma ministerial nos próximos dias. O Centrão vai ser contemplado, partidos que estão insatisfeitos serão contemplados, inclusive o pernambucano Silvio Costa Filho deve mudar de função, ele que é ministro do turismo deve justamente ir para a articulação política, que é uma das situações que ele é ministro dos portos e aeroportos, perdão. Ele vai para a articulação política, porque é uma das pastas mais delicadas, e o partido dele é o Republicanos, que é o partido também do presidente da Câmara, Hugo Mota. Então a ideia do Lula é, promovendo o Silvio Costa Filho para essa função da articulação política, possa conversar mais com deputados e senadores e o governo possa ter uma imagem melhor. Mas preocupa, é uma fala que preocupa, porque primeiro, um dia anterior, o presidente Lula rasgou elogios para Silvio Costa Filho e disse, olha, de vez em quando a gente erra no ministério, mas tem um cabo aqui que eu acertei. Então, depois, no outro dia, ele vai e diz que os ministros não conhecem o governo dele, e ele não citou quais eram os ministros, ele botou todo mundo no balaio, disse que ninguém conhecia. E acho que nessa reunião que ele teve com o ministro, ele começou a fazer uma inquisição com os ministros. Sabe que quando a gente está investindo em tal pasta, o ministro dizia não, aí perguntava outra pasta, outro ministro dizia não. Poxa, isso é básico demais.
Por exemplo, aqui na Prefeitura de Caruaru, o Rodrigo Pinheiro reúne toda semana, todo mês, aí em 15 dias, a equipe de governo dele. Raquel Lira faz isso com os secretários. Reunir a equipe para discutir o que está sendo feito no governo. E hoje em dia, com o grupo de WhatsApp, que é a coisa mais fácil do mundo para ter comunicação, e o governo não se comunica. Não é possível que não tenha um grupinho do WhatsApp. Agora, uma coisa que eu estava pensando aqui, viu, Mário? Será que isso também não é uma maneira de preparar a demissão dos ministros? Também. Porque aí você declara, olha, tem ministro que não sabe o que está acontecendo. Depois você anuncia as demissões. Bom, vocês já sabiam, né, que tínhamos problemas no ministério, então agora vamos substituir. Também, concordo com vocês. Isso é uma maneira já alertando que as mudanças vão acontecer por causa disso. Uma ministra que vai sair, é certo, é a ministra da Saúde, a Anísia Trindade, porque além do trabalho dela não ser considerado bom, descobriram lá, né, que ela não tem o cartão de vacina da Covid atualizado. Então veja, o que mais o pessoal criticava no governo de Bolsonaro era justamente isso. Aí você nomeia o ministro da Saúde, que ela não tem o calendário de vacina da Covid atualizado. Isso caiu como uma bomba semana passada aí. Então ela vai ser uma das que vai voar. Gleisi Hoffmann vai ser contemplada, né, vai ser ministro de alguma coisa no governo aí. Silvio Costa Filho vai ser promovido para essa função. André de Paula, que é outro pernambucano aqui, também deve ganhar um ministério melhor para trabalhar do que a pesca e a aquicultura. Então a gente vai ter essas reformas nos próximos dias, mas o fato é que o presidente Lula está meio perdido aí nesse meio do terceiro governo dele. E talvez essa reforma ministerial consiga colocar um pouquinho as coisas nos trilhos. Agora, eu, se fosse Sidônio, chamava Lula, dizia, bicho, para de falar, pelo amor de Deus, que o Poder 360 fez uma matéria que mostrou que nos últimos 15 dias Lula cometeu 20 gafes. É muito tempo para um político, é muita fala errada para um político tão experiente, com 3 mandatos de presidente, como é o caso do Lula. Falar em presidente, Mário, só um minutinho para a gente falar sobre a vinda de Bolsonaro aqui para Pernambuco. Eu estou aqui, inclusive, atualizando, porque certamente que os correligionários daqui a pouco vão postar fotos e vídeos. Já está tomando café na padaria? Está previsto às 8 horas da manhã, numa padaria em Boa Viagem. Depois ele vai a Carpina e tem uma agenda em Vitória de Santo Antão, à tarde, onde ele recebe o título de cidadão vitoriense e a promessa, Mário, de que ele vai fazer declarações em praça pública em Vitória de Santo Antão. Eita. Pode esperar quando for a noite, cheio de frases de efeito aí. Outra metralhadora. Porque é outro também que quando começa a falar não tem limite, né? E eu até assisti a uma entrevista dele que ele deu à revista Oeste, sexta-feira. A Renata estava até comigo no carro na hora. Foi a primeira entrevista depois da denúncia que foi oferecida contra ele. Ele estava muito ponderado. Mas você sabe, né? Quando está na frente de uma multidão gritando mito, aí se empolga e sai aquela metralhadora de bobagens aí. Que tanto ele como o Lula estão acostumados a falar. Até nisso, né? Os dois competem. São bem parecidos. E aí a gente vai durante todo o dia acompanhar no programa Conteúdo às 5 da tarde. Estaremos mostrando essa situação do Bolsonaro ao vivo. E amanhã, é claro, repercutindo aqui, trazendo aqui a repercussão dessa vinda de Bolsonaro, dessas possíveis falas. Com certeza ele soltará algum aí, já que ele foi denunciado semana passada. Obrigado, Mário. Até amanhã. Valeu. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z.